Bom, gente, todos bem-vindos. Vamos entrando na sala. Muito contente de estar aqui com vocês. À medida que a gente for conversando, se vocês forem achando que são colocações importantes, orientações que outras pessoas podem usar, né, utilizar, encaminhem, por favor, né, use aí o aviãozinho, clica no aviãozinho para encaminhar para as pessoas, que as pessoas possam ver, tá? Se estiver gostando, põe o coraçãozinho, põe o positivo, que isso vai aumentando a taxa e as pessoas podem ir assistindo, tá? Então ajuda na divulgação do trabalho, tá bom, gente? Eu vou começar falando para vocês quem sou eu, né? Não sei se as pessoas me conhecem. Estou escutando bem, isso aí, Renata. Joia. Eu sou o Luiz Antônio Manzoc, eu sou psicólogo e eu trabalho, né, com emergências, catástrofes, morte, luto, cuidados paliativos e assim, já fui professor universitário, então eu tenho recebido de ex-alunos meus, de colegas de trabalho, né, de psicólogos que sabem que eu trabalho nessa área, eu tenho recebido muitas mensagens nesse momento. E aí eu resolvi, então, fazer essa live. Tem uma solicitação aqui para participar, só um minuto, fazer uma tradução ao vivo, joia. É, eu resolvi, então, fazer essa live. Tá 20, pessoal. Eu resolvi fazer, desculpa aqui, eu resolvi fazer essa live para a gente conversar um pouco sobre o momento que está acontecendo, o que a gente pode, enquanto profissionais de saúde, também atuar nesse momento, né? E o que me chama muita atenção é que essas pessoas que fizeram contato comigo, né, esses ex-alunos, os meus colegas psicólogos de trabalho, ou mesmo profissionais da saúde, é que trazem uma situação de um estranhamento, né? Então, assim, os pacientes, as pessoas, elas estão se sentindo mal, elas estão assustadas, elas estão com medo, com pânico, algumas, com muita ansiedade, e alguns não conseguem, às vezes, dar nome ao que está sentindo. É um estranhamento. E a dúvida das pessoas é como fazer, né? Como trabalhar com essas pessoas, como ajudar. Opa, caiu aqui. Como ajudar esses pacientes nesse momento, né? Oi, Cris, boa noite, querida. O que fazer? E aí eu resolvi falar um pouco deste momento que a gente está passando e qual é a nossa, o que a gente preconiza como manejo dessas situações, como atendimento nessas situações de catástrofe, né? Então, primeiro, eu queria falar um pouco desse momento. O que acontece nesse momento? Nós temos aí, né, essa pandemia, essa situação do coronavírus, que desestabiliza, né, traz para nós a questão do medo, medo de morrer, medo que as pessoas queridas, nossos pais, avós, morram, traz um medo de, né, o país vai parar, eu tenho medo de perder o meu emprego, eu tenho medo de né, que a empresa quebre, como é que eu vou fazer para me manter? Então, a gente, de repente, recebe uma notícia, e foi mesmo uma avalanche, né? Eu tenho paciente, por exemplo, que fala, olha, 3, 4 dias atrás eu estava trabalhando, estava tudo bem, e agora talvez a minha empresa feche, e eu fique desempregado, né? E o que vai acontecer? Então, por que esse momento ele é tão desesperador e ele é tão desestruturante? Esse momento é assim porque esse momento de crise ele provoca o que a gente chama um abalo, né? Ele coloca o nosso mundo presumido em questionamento, né? Acaba o mundo presumido. O que é o mundo presumido? É aquele mundo que a gente está acostumado e que acha que é seguro e que a gente vai tocar a nossa vida de uma forma linear, fazendo as coisas. Então, por exemplo, o meu mundo, né, do Luiz Antônio presumido.
Eu acordo de manhã, eu deixo meu filho na escola, eu vou para o consultório, eu vou trabalhar, você pode ir para o seu escritório, né? Você vai fazer as suas coisas, vai passar na academia, né? Depois, na hora do almoço, eu venho para casa, eu trago o carro, né? Pego meu filho, volto para o trabalho de metrô, minha esposa vai levar meu filho fazer as atividades da tarde. Então, meu mundo presumido é esse. Então, de manhã eu acordo sabendo que essas coisas vão acontecer. Isso nos dá um sentido de controle, um sentido de pertencimento, né? E que as coisas vão acontecer e que o mundo é seguro para que essas coisas aconteçam. Quando nós temos uma catástrofe, uma crise, e nesse momento essa pandemia, tudo isso é colocado em jogo. Porque de uma hora para outra, eu não sei se meu emprego vai estar lá, eu não sei se eu vou chegar no consultório e vou ter pacientes para atender, eu não sei se meus pacientes vão entrar numa crise financeira e vão parar de fazer psicoterapia. Então, toda aquela certeza que eu tinha, ela não existe mais. Né? Então, a vida é colocada em suspenso, em suspensão. Né? E aí eu tenho que aprender a lidar com isso. Só que o impacto disso é terrível. Né? E aí a gente fala também da situação de entrar num processo de luto. Né? Então, a catástrofe, o desastre, ela traz um processo de luto. Por quê? O luto ele começa a partir da perda, de uma perda significativa. Então, a perda da estabilidade financeira, a perda da possibilidade, né, da perda de meus avós, meus pais, são idosos, estão mais suscetíveis ao coronavírus. Tudo isso vai impactar do, no meu dia a dia, né, nas minhas coisas e tudo. E isso vai me gerar conforto, de vácuo, de desespero. E aí vai terá que existir, né? Boa noite, Gabi, boa noite. Estou recebendo aqui alguns pedidos e eu tenho que pausar para dar a permissão do vídeo. E aí, essa falta de estabilidade gera, então, esse pânico. Né? Esse pânico das coisas que eu tenho que reestruturar. Então, está instalada ali uma crise. Né? Uma crise que vai me forçar a ter que me reorganizar. E quando existe uma crise, qual a primeira coisa? Né? A gente começa com sentimentos depressivos, ansiedade, vitimismo, o castigo, eu sinto uma negatividade. Né? Essa é a primeira coisa, porque eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, com as minhas coisas. E aos poucos também surgem momentos de solidariedade, de busca de sentido, de coisas que podem ajudar a aliviar esse momento. E aí, o que, que acontece? Começa um movimento entre essas coisas. Se a gente pensar um pouco no movimento dual do luto, de elaboração do luto, por exemplo, é exatamente isso. Eu vou ter momentos de pessimismo, voltados para o que eu perdi, essa situação financeira que talvez se instale, né, esse medo da morte de pessoas queridas ou da minha própria morte. Tudo isso, né, eu posso ficar pensando nisso. De repente, eu vejo que existem, né, vamos pegar essa crise atual, existem grupos de psicólogos oferecendo atendimento, existem vizinhos solidários oferecendo a possibilidade de fazer compra para os idosos. E aí você fala, nossa, a humanidade talvez saia diferente dessa crise, pode ser que isso seja interessante. Né? E aí eu vou para um polo de restauração, de reconstrução. Mas em seguida eu lembro que, puxa, mas a minha empresa talvez quebre, talvez eu fique doente. Então, essa oscilação, que a gente chama, né, na elaboração do luto, o processo dual do luto, essa oscilação vai me permitindo a elaboração, né, dessa situação. Essa oscilação, ela é necessária, né, porque ela vai permitindo que eu me relacione com o que eu perdi, com o que eu estou perdendo, com as ameaças, mas também com algo que refaz um caminho, que é um movimento de vida, que é uma esperança. Né? E é esse interjogo entre um polo, né, de perda e o de restauração que vai me ajudando a elaborar
a situação que está acontecendo nesse momento da minha vida. Então, a gente tem esse momento primeiro de anestesiamento, é como, né, quando a gente pode fazer um paralelo com os cuidados paliativos, com a psico-oncologia, né? Quando o paciente recebe um diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, né, quando ele entra em cuidados paliativos, que a gente faz a comunicação, né, a primeira reação é um anestesiamento, é um não entendimento do que está acontecendo, é um estranhamento daquela situação. E aí vem o silêncio, né? E daí o organismo ele tem que ir elaborando essa situação, né? Esse paciente entra no pânico e depois ele começa a digerir, e o organismo precisa um tempo para ir se adaptando, para ir se fortalecendo e enxergando caminhos, né? Enxergando caminhos diferentes. Deixa eu ver aqui a minha colinha para não esquecer nada, né? E aí, essa oscilação, então, né, para elaborar, ela é necessária. E as pessoas estão muito nesse momento, né? Estão muito nessa crise de muito medo, de um pouco de esperança, e estão oscilando muito. E isso está acontecendo com todo mundo. Então, mesmo que você seja, por exemplo, um psicólogo, uma psicóloga que trabalhe com atendimento psicológico, mas você não tinha, né, esse perfil de pacientes de luto, de morte, mas não importa, porque todos eles hoje trazem essa questão da... Desculpa aí, e pronto. Trazem essa questão hoje, né? Então, se você não tem esse preparo, você não tem esse enfoque, é importante você ir se atualizando sobre esse assunto, né? De como manejar essa situação, como tratar essas coisas, né? No âmbito do consultório, né? E aí as pessoas se perguntam, mas Luiz, então essa oscilação ela sempre vai reestruturar? Depende muito, né? Porque assim, nós temos nesse processo, e depende de cada um, é individual, nós temos fatores de risco e fatores de proteção, que ajudam, né? Os fatores de proteção ajudam na reestruturação e os de risco atrapalham. Agora, isso é muito individual, né? É muito particular de cada um, esses fatores de risco e de proteção. Um dia a gente possa fazer uma live só para falar sobre fator de risco e fator de proteção. O importante é que, nesse momento, a gente saber que esse processo ele é totalmente individual, né? E tem que ser trabalhado com cada pessoa, os recursos emocionais, as ferramentas emocionais que ela tem para aquele dado momento, né? Isso vai fazer ali no atendimento com as pessoas, com os pacientes, né? Agora, o que eu acho bem importante a gente ressaltar são as medidas de intervenção em crise, né? Existe sim esse trabalho individual, né, psicoterápico, que pode seguir, inclusive, depois da instalação da crise, mais para frente. Geralmente é um trabalho prolongado de psicoterapia, né, voltada para isso. Mas nós estamos muito hoje vivendo o momento da instalação da crise, né? Porque dias atrás as coisas não estavam nessa dimensão que estão hoje. Então nós estamos naquele momento muito perto do que a gente chama o marco zero da crise, né? Que aí nós estamos vivendo no cotidiano as dificuldades de elaborar o que está acontecendo. Estamos ficando em casa, não estamos saindo, pessoas vão no supermercado assustadas, umas compram tudo que dá para comprar pela frente. Então, nós estamos muito perto do que eu chamaria o marco zero, né, da catástrofe, da emergência, né? E então, nesse momento, nós estamos nesse impacto inicial, né? E esse impacto inicial, ele, né, a teoria nossa aí de desastres e emergências da psicologia preconiza que a atenção seja imediata. A gente precisa intervir rapidamente
e pontualmente para começar a e ajudar as pessoas a se reestabilizarem, né? E como eu falei lá atrás, quando a gente perde o mundo presumido, o que a gente perdeu? A gente perdeu o controle. A gente perdeu o controle sobre as coisas, né? Quando eu sabia que eu saía de manhã, ia para o consultório, voltava, pegava o meu filho, quando eu sabia disso tudo, eu tinha a sensação de controle sobre as coisas da vida. Quando esse mundo presumido vai por terra, eu perco o controle das coisas. Isso que dá tanta insegurança. Então, nesse momento de crise, todos nós perdemos o controle, né? Porque a gente tem que ficar sujeito em casa, a gente tem que ficar, se sai, tem todas as prevenções, né, de higiene, existe uma ameaça. Então, a gente entra nesse limbo, nessa incerteza, nesse pânico, né? E aí vem todo o processo para se estabilizar. Mas então, nesse primeiro momento de pânico, o que preconiza a psicologia do desastre? Que a gente precisa colocar o pé no chão. Então, por exemplo, a primeira atitude com o paciente que chega para você, a pessoa que você vai atender, ou um parente seu, ou alguém que está desesperado, um vizinho, o que é? Trazê-lo para a realidade e pôr o pé no chão. E seria o quê? Primeiro, né, são 3 ações no primeiro momento. Proteger, né, dar apoio a essa pessoa, proteger a sua integridade física, né, e de vida, e começar, que ela comece a se conectar com seus recursos para enfrentar isso. Tá? Então, apoio, segurança física, né? Física de contenção mesmo, né? De não colocar a vida em perigo, e início de reconhecimento de possibilidades de apoio, né? Então, vamos dar um exemplo prático disso. A pessoa fica, não, nossa, estou desesperado, eu tenho que ficar em casa, eu não posso mais sair, eu tenho que ficar isolado, né? Mas, nossa, mas a minha empresa vai quebrar e eu vou ficar desempregado, e o que vai acontecer? Porque nesse momento de crise, nós ficamos cognitivamente dispersos. É difícil alguém que está no meio do furacão parar, ver prioridade e se organizar. Então, o que a gente precisa fazer nessa hora? Não, pera um pouco. Não é hora de pensar do emprego, não é hora de... Né? Você não está falando que você precisa ficar em casa? Então, vamos lá. O que precisa para ficar em casa? Precisa mantimentos, precisa arroz, feijão, farinha, água, pão. Tá, e aí, como é que vai fazer? Vai comprar? Alguém vai trazer? Você quer que eu ligue para alguém que vai ajudar? O que mais você precisa? Precisa de medicação, de medicamentos. Mas que tipo de medicamento? Eu tenho aqui para 15 dias, para diabetes ou para pressão alta. Tá bom, mas como é que a senhora vai fazer? O senhor vai fazer? Você vai fazer? Daqui 15 dias. Bom, não sei. Vamos ver se farmácia entrega? Vamos ver se tem um filho, um vizinho que pode comprar e trazer? Então você percebe que a gente vai monitorando e fazendo com que aquela pessoa assente no lugar, né? A palavra é bem assentar. Ela vai ter que decantar ali para conseguir ir se reestruturando. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um apoio, eu estou ajudando a pensar em coisas práticas daquele momento, porque ela vai precisar estar em casa, ter os mantimentos, ter o seu álcool gel, pensar na medicação, que se eu não faço uma intervenção, ela, nesse looping de pensamento, muitas vezes não para e se organiza. Na crise, a gente observa isso. As pessoas têm muita dificuldade de ver o que é prioridade. Geralmente, ela se desespera por aquilo que, simbolicamente, para ela é mais difícil, né? Então, de repente, eu sou um desesperado com dinheiro, eu sou o provedor do lar, eu estou desesperado. Então, assim, eu não estou pensando que eu preciso comer arroz e feijão. Eu estou pensando que como é que eu vou fazer que eu vou perder meu emprego? Mas se eu perder, é mais para frente. Então, isso não deve ser uma prioridade nesse momento, né? Então, você percebe, a gente vai trabalhando no sentido de trazer aquela pessoa para o chão. Não, vamos pôr o pé no chão. Você precisa primeiro ficar em casa. Então, vamos organizar como é que vai ser isso. E o que a gente faz? Conecta com os recursos que a pessoa tem.
na comunidade. Então, isso, ó, tem um vizinho seu que se ofereceu para trazer isso, Maiara, isso mesmo, manejo prático da vida do paciente. Tem um vizinho que se ofereceu para ir na farmácia para a senhora, então vamos fazer contato. E aí você ajuda aquela pessoa costurando, né, as redes de apoio que ela pode contar. E, de repente, se ela também pode ser rede de apoio de alguém. Né? Quando a gente faz isso, a gente começa a estabilizar, entre aspas, né, a palavra estabilizar, a situação. O que começa a acontecer? A pessoa começa a sentir um senso de controle. Pode ser mínimo, mas começa a sentir. Percebo que elas ficam sem referência. Isso mesmo, né? Isso mesmo, Paula. As pessoas ficam sem referência, né? Sem projeção de futuro, porque a gente não sabe o que vai ser. Esse limbo, né, nos traz realmente um desespero muito grande. Né? Então, onde a gente começa esse trabalho? Um início imediato, né? Quanto mais perto do marco zero da crise, é melhor, porque eu não deixo que as coisas, que o desespero vão tomando uma proporção muito grande. Eu já falo, não, peraí, vamos lá, vamos organizar um pouco, né? Vamos pôr ordem no galinheiro, né? Vamos arrumar essa bagaça toda. Então, eu preciso parar e eu preciso priorizar coisas. Então, e como as pessoas em crise não conseguem cognitivamente se organizar, não conseguem parar, elencar essas prioridades, é o nosso papel ajudá-las nesse momento. Tá? E não precisa ser paciente, pode ser a sua mãe. A sua mãe está desorganizada, ela já é mais idosa, ela está em casa, não sabe o que fazer. Vai nesse foco. Vamos, peraí, mãe, vamos lá. Vamos organizar as coisas, vamos ver o que dá para ser feito. Né? E isso vai ajudando a pessoa a se acalmar, né? A colocar, a focar, a colocar mais o pé no chão. Né? Então, intervenção rápida, né? Imediata e que já começa a dar uma reestruturação. Né? E aí, a atuação, então, nesse primeiro momento, ela visa, né, a gente traz, né, essa primeira atuação no propósito de conter, né, então assim, eu estou contendo o desespero e a desorganização da pessoa, né, eu estou ajudando, né, e fornecendo espaço de acolhimento, um espaço de orientação, né, então como que ela pode se organizar, eu estou dando para ela um senso de retorno do controle, né, e eu estou ajudando nessa capacidade adaptativa dela, conectando ela com essas possibilidades de manejo. Né? Então, são esses quatro, né, que eu listei aqui. Conter o desespero e a desorganização, fornecer espaço de acolhimento e orientação, retomar o controle da situação e aumentar a capacidade adaptativa dela. Então, aí isso começa ele começa a fazer por ele. Né? Deixa eu ver aqui. Quando esses recursos do paciente ficam aflorados para ele, tudo começa a mudar. Exatamente. À medida que o paciente se percebe, né, ou a nossa mãezinha, a nossa avó, nós mesmos nos percebemos mais senhores desses recursos, dessa possibilidade, a gente começa a melhorar emocionalmente. Como podemos fazer com as pessoas que estão em negação, principalmente os idosos? Olha, muitas vezes a negação, né, e na maioria delas, claro, é uma forma de estar tentando se preservar desse desespero. Né? Então, você não tem como enfiar a goela abaixo da pessoa, mas fala, olha, a situação, você mostra dados da realidade, né? Inclusive, uma das coisas para se focar é pegar dados reais, né? Informações reais, porque isso dá ao sentido da realidade do que realmente está acontecendo. Né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso. Né? Mas você tem que ir trazendo as pessoas aos poucos, né, ao senso da realidade, e muitas vezes falando, olha, eu sei que é difícil, né, tá difícil acreditar ainda que isso está acontecendo,
nós vamos tomar tal e tal atitude, o que você pode fazer nesse momento já para se proteger mais, e aos poucos ir trazendo, né, fatos dessa situação e que vão aos poucos mostrando que realmente a crise vem se agravando, a gente tem hoje mais doentes, e isso vai gerando um movimento, às vezes de iniciar uma aceitação um pouco maior, né? Gostei da pergunta sobre a negação. Seria uma forma de fugir daquilo que provoca for e desconforto. Muitas vezes a negação ele é um mecanismo de defesa, né? É um mecanismo de defesa que às vezes eu preciso para suportar, né? A gente não pode entrar com o pé na porta para quebrar esse mecanismo, mas a gente vai orientando e trazendo uma luz naquele assunto, né? A gente não pode ser radical e querer terminar, né, romper com o mecanismo de defesa, porque ele é protetor, ele é necessário também, né? Uma palavra para profissionais de saúde que também estão... Isso os profissionais de saúde estão inseguros, né? A gente fica inseguro. Eu vou entrar um pouco nisso daqui a pouco, né? E aí, que é isso que eu quero ressaltar, né? O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é o seguinte: veja bem, eu como profissional de saúde, eu sou psicólogo. Eu trabalho com desastres, com emergências, com morte, com luto. Então, quando eu vou lá intervir numa situação de um desastre, né, então, teve um deslizamento de terra, soterrou uma comunidade. Quando eu vou lá, o que aconteceu? Eu estou conduído com a situação, eu estou solidário, eu tenho empatia, mas assim, esse deslizamento não aconteceu na minha casa, eu não perdi ninguém, né? Eu não fui afetado diretamente, né, como a vítima primária dessa situação. Então eu vou lá e eu tenho recursos para entrar na comunidade, para conversar, para ajudar em todas essas coisas que eu falei, né? De dar um apoio, de pensar prioridades. Eu consigo. Por quê? Eu estava fora daquele desastre, fora daquela emergência. Aquilo aconteceu, eu fui lá e intervi junto dessas pessoas. Só que o que está acontecendo agora é diferente. Se a gente pensar, existe uma pandemia. Eu estou, como profissional de saúde, eu também sou um cidadão no mundo. Então eu estou em risco como todos estão em risco, né? Então o que acontece? Eu estou tão afetado quanto o meu cliente, o meu paciente, né? E todos nós estamos. Então o que acontece? Quando eu não estou afetado e chega a mim uma pessoa que está desestruturada, eu estou bem, eu sei das minhas coisas, dos meus limites, da minha atuação, eu vou lá e trabalho. Quando eu estou ameaçado, tanto quanto a pessoa que eu estou ali tratando, é muito mais difícil, porque eu também estou desgastado. Eu também estou pensando, nossa, meu consultório eu estou atendendo online, né? Então, assim, até 2 semanas atrás, os pacientes vinham ao meu consultório. Eu atendia no consultório. Agora, eu estou atendendo online. Então, eu não atendo mais no meu consultório. Né? Como eu falei para vocês, tem pacientes que estão, nossa, eu não sei se eu vou perder emprego. Então, pode ser que eu perca pacientes, porque eles não querem gastar esse dinheiro agora, porque eles não sabem o que vai acontecer. Então, assim, o meu emprego também está em risco, né? A minha vida financeira também está em risco. Fora que nós, profissionais da saúde, né, ou as pessoas que estão trabalhando nos hospitais, UBS, estão recebendo as pessoas, né, que chegam doentes. Então, é uma exposição também grande nessa situação, né? Essa situação de, de contaminação. Então, o que muda nessa situação? Muda que todos somos vítimas. Então, o desgaste que eu tenho, a necessidade energética que eu tenho de me centrar para trabalhar com alguém que está trazendo questões que são exatamente as questões que estão acontecendo comigo, para eu manejar isso nele, eu preciso me conhecer muito. Eu preciso entender os meus medos, trabalhar isso em mim, saber quais são as minhas limitações, porque senão eu desestruturo e não consigo trabalhar com a pessoa. Então, hoje, o que a gente precisa? A gente precisa se fortalecer enquanto profissional de saúde para trabalhar
na gente as coisas e trabalhar no outro também. Renata, tive a oportunidade de dar suporte emocional à equipe de linha de frente dos pacientes internos do hospital privado no diagnóstico de coronavírus. Os técnicos desabafou cuidar de alguém com ouvir e interrompeu aqui a mensagem. Mas é difícil mesmo, né? É difícil a gente cuidar do outro quando a gente também está precisando ser cuidado. Por isso que a gente tem que tomar algumas atitudes, né, frente a isso. Então, o que a gente fala para os nossos pacientes, né? Não fique vendo notícias o tempo todo. Tem muita notícia que não é verdade. Não foque só nisso. Né? Então, você está ficando de home office, você está ficando em casa, faça também ali uma atividade física, né? Veja uma série, leia um livro, desenhe, faça outras coisas. Se você ficar focado só no vírus, só no número de vítimas, se teve morte, se não teve morte, como é que está no mundo, né? Claro que é importante essa atualização, mas você não precisa ficar com a televisão ligada o tempo todo em casa e só assistindo isso, porque você vai ficando encharcado, né, só dessa realidade. Então a gente precisa ter uma diversidade de possibilidades, né, para conseguir, né, manter uma sanidade mental, uma saúde mental mais saudável. A gente precisa disso. Então, assim, a gente precisa fazer isso ao nível individual, né, nosso. A gente precisa, né, você que pode ser terapeuta, psicólogo, que atende individual, né, não trabalha em instituição de saúde, precisa fazer isso com você. Precisa ter rede de apoio. Né? Então, assim, sempre busque apoio. Né? A gente converse com outro colega psicólogo, troque essas angústias, converse, porque a gente precisa ter um espaço para isso. Né? E na instituição, né, isso se preconiza também uma postura, né, o grupo de profissionais que vai trabalhar com essas pessoas, né, da catástrofe, das emergências, essa equipe ela precisa ter algumas, algumas situações especiais. Então, por exemplo, precisa ter RH suficiente. Ah, Luiz, mas não tem enfermeiro, técnico, médico, psicólogo, fisioterapeuta, não tem suficiente. Não, mas as pessoas têm que se organizar em turnos, porque as pessoas precisam descansar. Então, você tem que ter um manejo de turnos, de descanso, de qualidade de vida. Né? Não dá para você não fazer xixi, não tomar água, não se alimentar, porque você vai cair duro ali no meio do pronto-socorro, do hospital, da UBS. Né? Então, isso precisa ser foco de manejo, né, dessas estruturas. Né? E você pode ir fazendo isso por você também, né? Deve fazendo isso por você. As empresas precisam criar um canal para funcionários e emocionalmente abaixo. Isso, exatamente. Já tem empresas que têm canais de telefone, né, serviços de psicólogos que as empresas, né, estão colocando para falar por telefone. Existem muitos grupos aí se organizando para isso. Essas coisas vêm acontecendo. Né? E eu acho que essa crise vai ser importante porque vai gerar algumas facilidades na nossa sociedade, né, alguns recursos que, infelizmente, teve que isso acontecer para a gente ter, mas que, por um lado, assim, talvez se eternizem mesmo depois dessa crise. Né? Outras possibilidades de atuação, outro enfoque sobre a vida do trabalho, enfim, acho que coisas vão mudar a partir dessa crise. Né? Mas voltando um pouco ao trabalho, né, com as equipes, é muito importante que as equipes tenham os momentos de conversa. Né? Na psicologia dos desastres, a gente fala muito nisso. Né? A gente tem um momento, então, por exemplo, um time que trabalha na UTI ou time que trabalha numa ala do hospital tem um momento do debriefing, que a gente chama, né? Onde as pessoas vão, terminou o plantão, vamos conversar, vamos sentar, vamos falar como é que foi, além de se colocar a par dos pacientes, do que está acontecendo, também se trabalha como profissional, como cada profissional está se sentindo, o que ele passou naquele plantão, quais são os medos, as angústias que ele está. Esse debriefing, ele possibilita que a pessoa
se coloque humanamente, que ela elabore isso. Isso pode ajudar muito é, na, no alívio, né, desse estresse daquele dia e a possibilidade de se expressar. E o que a gente vê? Que essas pessoas, esses grupos, eles acabam se ajudando. Né? Então, não existe uma coisa padrão. Fala, Luiz, mas o que a gente fala no grupo? Cada grupo, às vezes, traz a sua necessidade, a sua possibilidade. Né? Cada um se ajuda. Eu trabalhei muitos anos em grupo com profissionais de UTI. Né? Então, de repente, um técnico, né, teve uma situação que eu sempre me lembro, um técnico ele não estava passando uma situação fácil, ele estava com uma parente falecendo numa outra UTI, mas ele estava muito mexido. Né? E ele falou, olha, gente, está muito difícil para mim fazer a preparação de um corpo. Né? E depois você tem o óbito, existe uma preparação que precisa ser feita. E ele falou, não estou conseguindo, está muito difícil para mim nesse momento. E aí um outro técnico se ofereceu, falou, não, faz o seguinte, se tiver algum paciente que você é o responsável, vir a falecer, eu faço a preparação do corpo para você. E isso aconteceu. Né? Então, essa troca, essa possibilidade de falar de si no trabalho, mas emocionalmente como você está, possibilita parcerias dentro da equipe de trabalho. Né? Isso é muito saudável. Né? Saímos realmente estressados de um plantão. Isso mesmo. A gente sai estressado. E se a gente tem a possibilidade de sentar, de conversar, de estar junto, isso traz uma possibilidade para a gente de pôr para fora, de dar aquela aliviada. Né? E isso ajuda você a ir para casa, dormir e voltar no próximo plantão. Mas a gente precisa, né? E assim, não é só profissional de saúde, todos nós. Você que está em casa, né? Você que está trabalhando online, que tá, não adianta ficar sentado trabalhando e assistindo notícia. Né? Precisa sim fazer um alongamento, precisa sim pega uma bike e dá uma voltinha na rua, porque a gente precisa viver. A gente não pode só se isolar, né, e se ficar sozinho nesse momento, né? E a gente, outro dia eu vi um post falando, né, da diferença de estar só, né, de se isolar e de estar só. Você pode se isolar sem sentir solidão, né? Falando por videoconferência, conversando, ligando, né, mandando e-mail. A gente não precisa sofrer isso sozinho, né? Isso é extremamente importante, tá? E aí, assim, depois vem todas as possibilidades aí, né? Se a gente falar de psicologia dos desastres, existe muita coisa para ser falado. O que eu queria falar hoje é exatamente isso, né? Já 45 minutos já que a gente está falando, e o que eu queria mesmo com essa live de hoje era falar disso, dessa importância dessa atuação imediata, que a atuação visa agora organização cognitiva, organização de recursos, o que vai auxiliar na aceitação do que está acontecendo, né? Aquela pergunta sobre, né, as pessoas que estão negando. Toda essa organização, a pessoa vai sedimentando o que está acontecendo, né? Que conteúdo importante e tão bem explicado. Gratidão e parabéns. Obrigado, querido. Muito obrigado. Então, intervenção rápida, focal e de organizar. E use isso para você. Porque, né, veja bem como você está enfrentando isso e talvez você esteja se dispersando. E a gente acaba gastando uma energia extra nessa dispersão. Tem coisas que não adianta se preocupar agora. Pode ser até que daqui a pouco você vá se preocupar com elas. Mas deixa elas mais para frente. Né? Show de live, Luiz. Muitíssimo obrigado. Aí, tá bom, gente? Olha, eu espero, né, que tenha ajudado aí algumas coisas, tenha dado informações importantes para vocês. Esse é o meu trabalho, eu trabalho com isso, eu adoro o que eu faço. Né? Então, eu peço que vocês compartilhem essa live. Vocês podem nos comentários escrever, né, no direct, que eu vou responder. Coloquem perguntas, dúvidas. Né? Eu, inclusive, posso montar uma live em cima das dúvidas que surgirem. Tá? Quem tiver interesse em contato, pode colocar aí o celular. Eu vou montar um grupo no WhatsApp. Tá? Eu estou pensando aí, vou fazer um workshop de manejo para ver como é que a gente pode, nesse momento,
melhorar, né, as nossas capacidades para trabalhar essas coisas. Então, quem tiver interesse, coloca lá o celular. Eu vou montar esse grupo do WhatsApp e coloco vocês lá, tá bom? Eu quero agradecer demais a minha amiga, grande psicóloga, Mayara Levi. Ela e a colega dela, Marcela, elas tinham uma live hoje, nesse horário, a respeito de manejo de emoções, e elas cancelaram a live para estar aqui, para dar um suporte, para participar, né? E eu agradeço demais, né? Elas vão avisar aí a live delas, e eu aviso também todos vocês, tá? Luiz, você pode citar as 4 etapas novamente? Quais etapas? Da nossa intervenção, né? Posso, né, no primeiro momento, você quer conter o desespero e a desorganização, né? Então, tá, peraí, vamos, senta aqui, o que a gente precisa fazer? Né? Então, você contém o desespero da pessoa, conversa com ela, se ajuda a se organizar, tá? Fornecer um espaço de acolhimento e de orientação, você está escutando o sofrimento dela, é importante a gente entender como a pessoa está entendendo a crise, como é aquela crise para ela e não para a gente, né? Retornar o controle da situação, e aumentar a capacidade adaptativa da pessoa, né? Tá, gente? Então vocês, a Mayara e a Marcela, quando forem fazer a live de emoções, avisa aqui que eu vou divulgar também para todos que estão aí. Muito obrigado, eu fiquei muito honrado que vocês abriram esse espaço para estar aqui, tá bom? E todos vocês que acompanharam, façam comentários, encaminhem essa live para pessoas que vocês acham que podem ter algum benefício, né? Me ajudem a espalhar isso daí para quem precisar. Eu estou à disposição de vocês. Escrevam, então, o WhatsApp de vocês, que eu vou montar um grupo, e as dúvidas que eu vou responder a todos. Tá bom, gente? Muito obrigado, boa noite. Cuidem bem de vocês, cuidem bem de seus queridos, amados, familiares, e a gente com certeza vai sair melhor dessa crise toda. Tá bom, gente? Boa noite, um grande abraço.